Fala aí galera, sou o Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou compartilhar com vocês as três maiores decepções que eu tive com peixes de aquário de água doce. Logo depois da vinheta. Lembrando a vocês que essa lista é baseada na minha experiência como aquarista em peixes que eu tive e que para mim foram assim uma gigantesca decepção por várias questões que eu vou explicar a seguir. Terceira posição, um peixe que na minha infância eu sempre sonhei em ter, um peixe que eu desejava porque eu já tinha lido vários livros sobre ele, tinha todo um folclore. E quando apareceu, nossa, eu fiquei louco para conseguir um peixe desse, que é o boca de jacaré, o alligator gar, também conhecido como Atractosteus spatula. Nativo da América do Norte, um dos maiores peixes de água doce do mundo, passam facilmente aí dos 2,5 metros de comprimento, quase foram extintos no seu país de origem, os Estados Unidos, por uma política de extermínio mesmo do governo americano, porque existiam rumores, lendas, de que esses peixes estavam devorando criancinhas nas regiões onde eles ocorriam. Então foi feito literalmente uma força-tarefa para extinção desse peixe. Chegaram a construir barcos com eletrodos que iam eletrocutando esses peixes embaixo d'água. Foram feitas campanhas para pescaria maciça desse peixe e ele quase foi extinto. Hoje ele é preservado em alguns rios, sua população já está estável e ele já praticamente se livrou desse risco de extinção. E por que esse peixe foi uma decepção tão grande assim para mim? Esse é um peixe que aparece de vez em quando para a gente aqui no Brasil, apesar dele estar na lista de peixes de importação proibida, mas ele é um peixe que você encontra com relativa facilidade, né? Ele está na mesma lista dos snakeheads, tá? Então tem um Atractosteus spatula, é tão proibido quanto ter um Cana micropeltis, um Cana striata. Mas por que esse peixe foi uma decepção tão grande? Ele é um peixe que não é caro, ele é um peixe que é relativamente rústico, cresce absurdamente rápido, é um dos peixes de crescimento mais rápido que eu tenho conhecimento. Rivaliza ali com o pirarucu em taxa de crescimento. Um amigo chegou a fazer um comparativo mesmo durante um tempo e teve uma época do seu crescimento que ele crescia 1 centímetro por dia. É algo assim realmente surreal que esse bicho cresce. Come absolutamente qualquer coisa, come peixe vivo, come filé, é um bicho extremamente fácil de você alimentar. Mas por que ele foi uma decepção tão grande para mim? Esse peixe, depois que ele pega um certo tamanho, normalmente depois que ele passa dos seus 70 centímetros, fica bem evidenciado esse comportamento, ele se torna extremamente complicado de você manter em aquário comunitário. Isso porque ele tem um apetite voraz demais. E ele vai tentar comer peixes que ele não consegue comer. E aí, como ele tem muito dente, e esses dentes têm uma carga bacteriana muito grande, todo peixe que um Atractosteus morde acaba morrendo por infecção bacteriana secundária. Por mais que você tente salvar, que você já tire e coloque na água com antibiótico, é tão grande o dano que é causado, né, porque ele tem centenas de dentes muito pontiagudos na boca. Esse dano causado por essa centena de agulhinhas, né, machucando a carne do peixe que foi atacado, junto com essas bactérias, acabam fazendo com que os peixes atacados dificilmente sobrevivam. Dos acidentes que eu tive aqui com eles no meu aquário, eu não consegui salvar peixe nenhum. Todos os peixes que os Atractosteus pegaram acabaram morrendo depois de alguns dias. Isso quando eles não mordiam o peixe, o que libera sangue na água, e aí as pirararas acabavam terminando o serviço. Então eu perdi muitos peixes que as pirararas comeram porque foram primeiro machucados pelos Atractosteus. Com isso, para você conseguir ter um peixe desse em aquário comunitário, você tem que ter peixes aí com 2/3 do tamanho dele, isso se não forem finos e compridos também. O ideal é que tenha peixes do tamanho deles no aquário, o que acaba restringindo muito a fauna que você pode manter com esse tipo de peixe. Você vai ter uma fauna só realmente de peixes gigantes.
E você vai ter uma dificuldade extrema de introdução de novos peixes no seu tanque, porque esse bicho vai tentar comer o que você colocar junto com ele. Então, por isso, por essa dificuldade de você conseguir manter com peixes um pouco menor, todos os problemas que eles me causaram aqui, matando peixes que eles não conseguiam comer, e mesmo sendo alimentados. Teve várias vezes de eu alimentar, cada um comer 2, 3 sardinhas, e no dia seguinte ter um peixe todo arrebentado que eles tentaram comer durante a noite, mesmo de barriga cheia. Então por isso que esse peixe realmente foi uma decepção muito grande para mim. A Tractosteus é um peixe que hoje eu só quero frito para saber como é que é o gosto, porque no aquário eu não quero mais saber não. Na segunda posição, pessoal, tem um peixinho que fez parte da minha infância e da minha adolescência. É um peixe que todo ano, uma certa época do ano, aparecia à venda nas lojas. E toda vez que aparecia na minha adolescência, eu tentava comprar, comprava um, comprava 2. E eu nunca consegui manter esse peixe no aquário. Que é o gobe dragão. Gobioides browsoneti. Esse é um peixe muito exótico, né? Um peixe anguiliforme, né? Serpentiforme, comprido, com uma dorsal toda cheia de espinhos, uma cabeça pré-histórica com uma bocona gigante, com os dentões. Então você já imagina, né? Nossa, é um predador. E aí eu comprava esse bicho, colocava no meu aquário, colocava um monte de espadinha lá de peixinho, ficava olhando lá, puta, ele vai comer, ele vai comer. E nunca comia. Eu chegava a pegar o peixinho, matava, espetava numa varetinha, enfiava o peixinho, o rabinho do peixe dentro da boca dele e não comia. Jogava minhoca, não comia. Aí ficava lá 3, 4 dias, uma semana, 2, morriam. Eu nunca consegui manter esse peixe no aquário. Então sempre foi aquela decepção, né? Poxa, aí depois eu descobri, né? Depois de muitos anos, conforme a gente foi tendo mais acesso à informação, né? Principalmente depois da internet, foi descoberto que esse camarada não é de água doce, ele é uma espécie de água salobra. Então em água doce ele vive durante um tempo, mas acaba morrendo semanas aí no máximo mais tarde, porque ele não se adapta à água 100% doce. Então o primeiro problema já é esse. Segundo, essa bocona gigantesca que ele tem não é para comer peixes, ele não é um predador assim. Ele é um peixe que usa essa boca para disputar território contra outros da sua espécie. A garganta dele é minúscula. Um peixe desse de 25, 30 centímetros consegue comer bloodworm. Pois é, ele só come coisas muito pequenininhas. Ele não come coisas grandes, ele não consegue comer coisa grande. Essa bocarra que ele tem é só ritualística, não tem funcionabilidade. Então esse peixe foi uma gigantesca decepção, porque eu imaginava ele um predador assim fantástico, atacando os peixinhos lá tal, e não é. Ele é um gobezinho, tá mais para um cascudo do que para um gobe. E em primeiro lugar, pessoal, a minha maior decepção assim disparado com peixe de água doce foi realmente algo assim que quando veio, nossa, eu fiquei assim extasiado. Putz, eu sempre quis, era um dos peixes dos sonhos para mim há muito tempo. E quando eu tive, putz, que droga, que é isso mesmo, é possível ser isso, esse peixe. Que é o peixe tigre Golias, ou o African Tiger Fish, que é o Hydrocinus goliath. Um peixe que já apareceu no Monstros do Rio e falava que comia criancinhas, que esses dentões lá, uma piranha gigante, né? Um peixe que cruzou com um tiranossauro, negócio lá, uou! E a primeira vez que esses bichos vieram pro Brasil, eu ganhei um de presente. Putz, que maravilha, que alegria, né? Nossa, eu não vejo a hora desse bicho tá gigante para colocar no meu aquário e tal, e montei uma engorda para ele e coloquei uns peixinhos lá e ele, tipo, ele era desse tamanho, eu coloquei uns espadinhas e ele não conseguia comer os espadinhas. E tipo, pô, pera aí, o bicho com esse monte de dente, com essa bocona, não consegue comer espadinha. Aí eu coloquei os menores. Os menores ele come. Ele não come coisa grande, ele come coisa pequenininha. Pônei maldito, venha com a gente atolar. E aí, esses dentões que ele tem,
como a boca dele não tem uma capacidade muito grande de abertura, esses dentões mais atrapalham do que ajudam. E aí pega, e aí tem que virar o peixinho de cabeça, e aquele monte de dentão atrapalha mais ainda. E aí um dia que eu dei uma tilapinha para ele um pouquinho maior, ele comeu e no dia seguinte estava morto. Eu pensei, não, é comigo o problema, né? Não. E aí eu consultei várias outras pessoas que pegaram esse peixe também aqui no Brasil e todos falaram a mesma coisa. Eles são extremamente delicados com parâmetros. Se você colocar lambari para ele comer, se você coloca um cardume de muitos lambaris, os lambaris matam ele. Tem que ser pouca comida para que ele coma a comida sem que a comida se junte e mate ele. Tem que ser coisa pequena. Qualquer coisa que você colocar bate nele, ele não consegue, ele não tem zero de agressividade. E aí você vê, né, o pessoal, os aquaristas de Google falando que esse peixe é terrível, que esse peixe é não sei o quê. E quando você vai ter um de verdade, cara, que decepção. Que peixe merda seria assim a palavra mais correta para falar para vocês. Porque realmente eu imaginava um predador assim de topo. E na época eu ganhei 2 peixes africanos. Eu ganhei um African Tiger, né, o Goliath African Tiger. E ganhei também um African Pike, que é um Lucius, né? O Odoi, agora esqueci o gênero dele. Mas é um caracídeo também, parece uma rujeta mais encorpado que fica maior um pouco. Cara, o Lúcio africano é 1000 vezes mais legal do que um African Tiger. Pra ser bem sincero pra vocês, uma saicanga, nossa saicanga, Ancestro-Rincus, é muito mais legal, é muito mais predador, muito mais eficiente do que o tal do Goliath African Tiger. Então esse peixe foi, assim, disparado a maior decepção que eu tive no aquarismo com peixe de água doce. Vieram muitos pro Brasil, ninguém conseguiu fazer esse bicho para frente além dos 30 centímetros. Todo mundo perdeu eles, ou porque alguma outra coisa bateu neles, ou porque simplesmente o bicho morre do nada. É um peixe que tem um índice altíssimo de morte súbita. Ele tá bem, no dia seguinte o peixe plum, morreu. Então, pessoal, essas foram as 3 maiores decepções que eu tive com peixes aqui no aquarismo. Deixe nos comentários de vocês aí quais foram as suas decepções com relação a peixes aqui no aquarismo. E semana que vem eu posto um vídeo falando das minhas 3 maiores surpresas, né? Os peixes que me surpreenderam mais dentro do aquarismo. Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Valeu e fui!